Fala aí, terceiro ano do colégio, curso Aplicação. Professor Rodrigo Alberoni aqui na área para uma aulinha super especial de filosofia para vocês. Agora o professor vai sair da frente do quadro, você vai lá, pausa o vídeo, copia esse conteúdo aí que é importante, que já já eu volto, beleza? Oi? Vamos começar então? Me rodando igual o peão da felicidade, não é não? Galera, é o seguinte, hoje nós vamos falar sobre método e verdade em Francis Bacon. O que é método? Desenvolver uma forma de se encontrar a verdade, uma forma cientificamente aceita. E essa verdade é o verdadeiro conhecimento. Então, Bacon, ele entra dentro do aspecto da filosofia do conhecimento, a teoria do conhecimento, que nós falamos, né, no último capítulo, ainda em sala de aula. Galera, quem foi Francis Bacon? Não, ele não tem nada a ver com o seu X-Bacon, beleza? O Francis Bacon, né, ele foi um britânico, filósofo e cientista que vai desenvolver um método científico que vai inaugurar o que nós chamamos de ciência moderna. Maneiro? Então, Francis Bacon ele nasceu aqui no século XVI e viveu até o início do século XVII. E qual é o seu objetivo enquanto filósofo e pesquisador? É buscar o verdadeiro conhecimento. Se ele quer buscar o verdadeiro conhecimento, ele vai ter que julgar o que é um conhecimento verdadeiro e o que não é um conhecimento verdadeiro. Para ele, o verdadeiro conhecimento era aquele que entendia as leis da natureza, que possibilitava transformar também essa natureza em favor da humanidade. Então, quando ele pensa em conhecimento científico, ele pensa naquilo que é prático. E o que é prático é aquilo que possibilita utilizar a natureza em favor de nós, seres humanos. Então, o seu pensamento de ciência é bem específico. A ciência busca um conhecimento que pode garantir o bem-estar da humanidade. Então, Bacon dizia o seguinte: saber é poder. E não é para você analisar no sentido pejorativo, no sentido de conquista. Não, esse poder é o poder do conhecimento que melhora a vida de todos. Olha o que eu botei aqui. O avanço do saber implica promover melhores condições de vida para toda a humanidade. Então, quando ele vai colocar no potinho conhecimentos filosóficos que são úteis e os que não são úteis, ele vai olhar em relação à questão de promover melhores condições de vida para toda a humanidade. Se aquele conhecimento filosófico não dialoga com a natureza, não transforma, não melhora a vida humana, para ele isso é um conhecimento desnecessário, ou então não se aproxima da verdade, só serve para a curiosidade, só serve para a mente humana, mas não na prática. Essa é a visão do Bacon. Então, para ele, a base do conhecimento não está no idealismo, não está no racionalismo puro, na metafísica. Está para ele no empirismo. Ou seja, está ligado ao mundo dos sentidos, mas não só dos sentidos, porque os sentidos podem nos enganar. Você pode olhar, por exemplo, uma comida e falar: nossa, que comida feia, não vou comer. Você confiou demais nos seus sentidos, de maneira simples. Agora você vai lá e prova. Até que é gostoso. Então seus sentidos te enganaram. Então o que Bacon está dizendo é: devemos utilizar o mundo sensível, o mundo dos sentidos, e realizando experiências, testes, desenvolvendo um método para compreender esse mundo. Isso é o empirismo. Utilizar experiências para entender a realidade na qual você está inserido. Legal? Ou seja, quando ele olha para o mundo dos saberes, o mundo do conhecimento, ele está separando, ele está dizendo: olha, devemos desconfiar daqueles tipos de saber, né, em que nós não podemos definir qual é a sua verdadeira finalidade. Então, quando ele olha a filosofia clássica, por exemplo, e ele olha lá o Platão, ele vai falar: cara, qual é a finalidade desse mundo inteligível de Platão? O que ele traz de ganho para a humanidade? O que ele está levando a construir um processo melhor para essa humanidade a partir dessas suas ideias? Então, o que o Bacon está fazendo é separar. Ele está negando a racionalidade da escolástica, a racionalidade de Platão, de Aristóteles. Ele está dizendo que esse caminho do conhecimento ele não é verdadeiro, porque ele não é útil para a
humanidade. Então fica bem claro aqui para vocês, olha, o Bacon, ele contesta o saber antigo. Essa filosofia antiga ele chama de tradição racionalista. Ele vai dizer que essa tradição ela está ignorando as relações humanas com a natureza. Ao falar de um mundo inteligível, ao propor um mundo ideal dentro dessa filosofia, eles estão negando o caráter prático, eles estão negando a realidade externa, um mundo sensível. Se você pensar em Platão, para Platão o mundo sensível era inferior ao mundo inteligível. Para Bacon isso é uma ideia absurda, porque é no mundo sensível que eu vou realizar as experiências, que vou utilizar do método científico para transformar essa natureza em favor da humanidade. Beleza? Então, dentro dessa ideia, o Bacon vai citar uma metáfora que é bem interessante, que é a metáfora da aranha. O que é a metáfora da aranha? Pensa numa aranha. A aranha, ela constrói a sua própria teia. E quem vai usar essa teia? Só essa aranha. Ou seja, é um projeto exclusivo dela. Então, quando o Bacon olha os filósofos clássicos, os filósofos da escolástica também, eles falam, cara, eles estão criando a própria teia deles, a sua própria compreensão filosófica do mundo. Mas essa compreensão filosófica do mundo, ela não está trazendo resultados práticos para toda a humanidade. E, portanto, para mim, não é suficiente. Não são necessárias. Essa é a ideia do Bacon. Ou seja, a filosofia, olha, gente, ela deve se assentar sobre fundamentos práticos. Ou seja, a verdadeira filosofia é aquela que traz resultados práticos para a humanidade. E não a que cria um mundo próprio, a sua própria forma de enxergar esse mundo e transmite aos outros. Então, para ele, filosofia deve ser prática. Trazer resultados que transformem a humanidade. Trazer resultados que ajudem essa humanidade a se tornar melhor, a viver melhor. Tranquilo? Então, dentro dessa ideia, você pode começar a questionar. Então Bacon ele devia elogiar o trabalho dos alquimistas, porque os alquimistas realizam experiências, né? E descobrem coisas ligadas à natureza. Não, o Bacon não curtiu os alquimistas, porque embora os alquimistas de fato, né, fossem empiristas, realizassem experiências, eles não tinham um método desenvolvido. Eles não tinham uma razão, um motivo de ação. Eles só simplesmente ficavam misturando elementos, tentando encontrar, por exemplo, algo que transformasse qualquer objeto em ouro. Para Bacon, isso não era prático e não trazia benefícios de fato à humanidade. Para ele, dentro da base empirista, é necessário criar um método de pesquisa. Algo que todos devam seguir para se obter um resultado que seja válido. Então, dentro da sua obra Novum Organum, ele vai desenvolver o que nós chamamos de método indutivo, que vai romper diretamente com o silogismo aristotélico. Lembra do silogismo aristotélico? Né? Todos os homens são mortais. Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal. Né? O Aristóteles partia de uma ideia geral para uma ideia particular. O Bacon discorda e fala, não, você não pode partir de um conhecimento geral para um particular, isso não é ciência. Eu tenho que olhar as particularidades, eu tenho que testar, repetir minhas ações, anotar os resultados, e quando esses resultados se repetirem, é sinal que eu cheguei a uma verdade. Então, o método indutivo é um método de pesquisa e análise da natureza que eu vou partir de anotações particulares, de observações e testes, para chegar a uma lei que seja geral. Então, um método indutivo, observação de um conjunto de casos particulares para estabelecer uma lei geral. Né? Isso é seguido até hoje pela ciência. Imagina, eu quero criar um remédio. Então, tem uma planta, eu vou extrair, né, a medicina, o remédio dessa plantinha e vou começar a testar. Vamos supor que é uma plantinha que tenha especificidades que ajudam no combate à febre. Como é que eu sei que aquilo ajuda no combate à febre? Eu vou testar. Eu vou pegar você, toma aqui o remedinho, tomar. Aí eu vou anotar aí, passou meia hora e a febre baixou. Eu vou pegar outra pessoa, dar um remedinho, ela vai tomar. Opa, a febre baixou. E quando eu percebi que todos aqueles que tomaram aquela dose de remédio, a febre baixou em 30 minutos, eu cheguei a uma lei geral. Aquele remédio, né, extraído lá da natureza, ele é útil no combate à febre. Ou seja, essa metodologia desenvolvida aqui pelo Bacon influencia até hoje a nossa ciência. Através de um método da observação, eu chego a uma verdade.
verdade. A gente está vendo esse caso aí da questão do Covid-19, né, do coronavírus, o novo coronavírus, e tem uma vacina para ele? Não. E vai surgir tão rápido assim? Não, embora já tenham vários laboratórios testando uma possível vacina ou possíveis remédios, eles estão testando através de base empírica. Estão realizando experiências em laboratório, depois testes em animais, para depois testar em seres humanos, e aí quando tiverem uma lei geral, saberem a eficácia dessa vacina que não dá risco aos seres humanos, ela será aplicada. Maravilha? Então, dentro dessa ideia, o Bacon ele vai defender o seguinte, olha, é necessário que cada país crie centros de pesquisa. Se a ciência transforma a humanidade para melhor, se ela provoca avanços, é necessário que cada país invista em centros de pesquisa, em que vão reunir as principais cabeças do seu país para pesquisarem, não é, fatos relacionados à natureza que possam melhorar a vida humana. E a partir daí é importante que esses cientistas troquem informação entre si e com outros cientistas de outros países. Então, o que o Bacon estava imaginando aqui no século XVII, e no final do XVI também, é uma base do que ocorre hoje em dia, a troca de informação científica entre os países, tudo visando o progresso da humanidade. Então agora vamos voltar a falar sobre uma questão importante, que é, para Bacon, aquilo que dificulta os seres humanos a chegarem à verdade. E ele vai desenvolver uma teoria chamada de teoria dos ídolos, que aqui está, ó, Bacon e a teoria dos ídolos. Ídolos, para Bacon, são qualquer tipo de influência que afasta o ser humano do verdadeiro conhecimento. E aqui ele vai listar, ó, 1, 2, 3, 4 tipos de ídolos diferentes, ou seja, de formas de nos afastarmos do verdadeiro conhecimento. A primeira delas são os ídolos da tribo. Né? Os ídolos da tribo estão ligados à própria natureza humana. Eu tenho, você tem, o outro colega que está assistindo esse vídeo também tem. Ou seja, está ligado aos nossos sentidos. Mas espera lá, professor, você falou que os sentidos são importantes. Sim, desde que ligados a uma base empírica, de experiência, de teste. Se você confiar apenas nos seus sentidos, opa! Se você achar que o que você observa da natureza é a verdade, você pode cair dentro de uma contradição, dentro dos ídolos da tribo. Né? Por exemplo, se você olha a lua à noite, parece que a lua emite luz. A lua emite de fato luz? Não, ela está refletindo a luz do sol, por exemplo. Então, o que vocês têm que estar atentos é, não podemos confiar 100% dos nossos sentidos. É necessário, às vezes, duvidar desses sentidos, realizar experiências para se chegar a uma verdade. Então, o Bacon, por exemplo, vai lá e brinca com a astrologia. É você aí que acredita que o signo interfere na sua vida, as forças do universo, do cosmos estão atuando na sua vida. Cara, o Bacon diz que para ele isso aqui está nos afastando do verdadeiro conhecimento. Indivíduos que estão acreditando que as forças dos astros são capazes de exercer influências nas nossas escolhas, no nosso humor, para ele isso aqui é bobeira. Isso está nos afastando da verdade. Previsões do futuro através dos astros, a mesma coisa. Então, para ele, isso se chama ídolos da tribo. Ou seja, quando o próprio convívio humano e a nossa percepção de mundo nos atrapalha a enxergar a verdade. Ele também vai trabalhar com a ideia dos ídolos da caverna. E aí ele está brincando com Platão. Lembra da alegoria da caverna, dos indivíduos que estavam presos em uma caverna e acreditavam que aquilo que eles sentiam e enxergavam era a realidade? Então, Bacon está brincando com essa ideia. O que é um ídolo da caverna? É a nossa própria visão de mundo. Né? Nós carregamos uma forma que é nossa de enxergar a realidade. Nós temos crenças, desejos, preconceitos e não podemos permitir que esses fatores atrapalhem uma pesquisa científica. Então eu, como cientista, eu não posso permitir que minha crença, minha religião atrapalhe o resultado da minha pesquisa. Eu não posso permitir que o desejo de ficar famoso através da minha pesquisa atrapalhe o resultado dessa pesquisa, que me leve, por exemplo, a manipular o resultado. E olha que isso é bem comum. Um indivíduo em busca de fama, dinheiro, querendo finalizar a pesquisa, ele pode adulterar os resultados científicos, né, para conseguir formular uma lei geral e assim o quê? Definir seu trabalho. Só que para Bacon isso é perigoso, porque ele chegou a algo que é verdadeiro?
Não. Então, sempre que a gente for fazer uma pesquisa, um trabalho científico, empírico, nós temos que deixar de lado nossos ídolos da caverna, nossa forma de ver o mundo, os nossos desejos, os nossos anseios, nossos preconceitos. Isso deve ser deixado de lado, para assim desenvolvermos um trabalho que seja válido de verdade. Legal? Temos ídolos do foro, que está ligado à linguagem, né? Quando você inicia um diálogo, nem sempre o que você está falando é compreendido pelo outro da forma que você está imaginando que ele está compreendendo. Porque existem elementos como a cultura. Imagina uma pesquisa científica, você apresentando para um indivíduo de outra cultura. Você tem que tomar muito cuidado com as palavras que você irá usar, porque ele pode compreender aquilo de forma equivocada. Né? Se você olha o mundo, o que é justiça, por exemplo, vai variar. Né? Em alguns países, você bater em alguém é uma forma de justiça. Né? Para outros, isso é um absurdo. Né? A pena de morte é prevista em alguns países, em outros não. Então, quando usa a palavra justiça, liberdade, igualdade, o seu significado pode variar de cultura para cultura e a mensagem pode ser mal compreendida. Então, temos que tomar cuidado, segundo Bacon, com ídolos do foro. E por último, para fechar nossa aulinha, os ídolos do teatro. Pensa numa peça de teatro. Parece com a realidade, mas é a realidade? Não. Aquela peça de teatro é fruto da imaginação de alguém. Um autor cria aqueles diálogos, cria aquela peça, aquela encenação. Então, ídolos do teatro é uma referência de Bacon aos filósofos clássicos, em que Aristóteles, Platão, os escolásticos, os sofistas e outros, eles criam uma forma de se enxergar o mundo que para Bacon é muito pessoal e, portanto, não é válida. Ou seja, são teorias que não têm uma comprovação empírica e, portanto, não têm uma validade para transformar a vida humana em algo melhor. Por isso, a comparação desses filósofos com um autor de uma peça de teatro. Na visão dele, é uma forma de enxergar o mundo que é fantasiosa e não é prática. Maravilha, galera! Finalizamos aqui o nosso conteúdo e até o próximo vídeo. Valeu!